Olá, queridos da paz. Hoje o nosso título é Servir a Deus com pureza de coração. Nosso texto está baseado em 2 Timóteo, logo no primeiro capítulo, quando conta a história de Paulo e o sentimento que ele tinha por Timóteo, seu irmão. A palavra de Deus diz que mesmo antes de Paulo ter esse encontro ali com Jesus, Paulo já tinha, uma pureza muito grande de coração. Talvez você possa me dizer assim: mas ele era perseguidor dos cristãos. Sim, Paulo era perseguidor dos cristãos, porque de fato ele ainda não tinha tido encontro com Jesus Cristo. Mas ele servia a Deus com uma intensidade muito grande. Ele fazia aquilo ou perseguia os cristãos em nome do próprio Deus. Alguns de vocês podem falar assim: como isso? Ele era tão religioso que ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo ali era em prol do Evangelho, era em prol de Deus, do reino de Deus. Ele era um homem muito religioso. E ele fazia aquilo com toda a intensidade do seu coração, todo o sentimento que ele tinha pela vontade de servir a Deus. Alguns de nós julgamos Paulo, às vezes, ou muitas das vezes, de maneira errada, achando que ele era alguém que não amava Deus e não amava a palavra de Deus. Porém, quando Paulo então tem o encontro com Jesus, ele muda o curso da vida dele com a mesma intensidade. Há muitos que estão muitas das vezes servindo, e não era o caso de Paulo, a Deus de uma maneira errada. Quando eu digo em outros deuses, ele servia sim, para ele servia ao Deus Altíssimo, e fazia aquilo em prol do Deus Altíssimo. Porém, quando ele consegue entender ou compreender de fato o que era o propósito de Deus, ele se inclui nesse propósito, dando continuidade, tendo a pureza do coração. Algo que, quando nós falamos de pureza, nós falamos de uma entrega, sabe? Daquilo que você faz com muita intensidade. Então, o apóstolo Paulo fazia tudo muito intenso. Quando ele estava ali fazendo aquelas obras em nome de Deus, ele fazia com intensidade. Quando ele teve o encontro com Jesus e conseguiu entender qual era o ministério de fato de Deus em Cristo, ele começou a servir a Cristo também com a mesma intensidade, só que com um coração totalmente transformado e mudado. Quando ele é chamado a atenção pela própria luz, de Jesus ali, que disse: Paulo, por que me persegues? Aí você fala assim: mas então ele não servia? Não, ele não servia o propósito, porque ele servia aquilo que ele achava que era correto, mas achando que estava servindo a Deus. E quantos de nós, queridos, estamos dizendo que estamos servindo a Deus, mas ainda não tivemos um encontro real com Cristo? Como que eu posso saber se eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus e o propósito de Deus? Primeiro, quando você está no Evangelho e encontra alguém que está passando por um momento ou cometeu algo errado, e você logo quer, arrancar aquela pessoa do altar, tirar o propósito da vida daquela pessoa, dizendo até que aquela pessoa é um falso crente. Tem pessoas que falam assim: você é falso, você é mentiroso, pelo fato daquela pessoa não ser uma pessoa correta. Então Paulo era assim. Paulo era alguém que não aceitava pessoas que faziam coisas erradas, e ele perseguia, achando que aquelas pessoas que serviam a Cristo estavam servindo a um outro Deus, ou servindo de fato aquilo que não era o propósito de Deus. Então ele perseguia essas pessoas. Quando ele tem então este encontro e ele entende que aquele era o propósito de Deus em Cristo,
ele se curva e serve com uma intensidade tão grande a ponto de ser preso, ser levado cativo, de ser espancado, de passar por todas as situações que ele fez outras pessoas passarem. Ele passou também, mas não negando o evangelho. Por quê? Porque o que ele fazia era de coração, antes e depois. Às vezes nós olhamos pessoas no mundo, né? Hoje em conversa com a Bianca, também com a nossa irmã Jussara, nós citamos uma pessoa que ela hoje tem uma intensidade muito grande no lugar errado. Nós precisamos resgatar, trazer. Mas as pessoas que muitas das vezes eu vejo, né, até mesmo lá no mundo, no tráfico, muitas das vezes fazendo coisas com muita intensidade, pessoas que defendem causas, às vezes causas até erradas, mas aquilo que ela acredita, essas pessoas na mão de Cristo, na mão de Deus, ela faz uma mudança, uma transformação na vida de muitos. Por quê? Porque ele próprio, né, vai se entregar e ter de fato a sua vida ali entregue a Deus com uma intensidade muito grande. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele orava por Timóteo dia e noite. Ele não só orava pela vida de Timóteo em um período da sua vida, ele orava dia e noite. E quando nós temos essa intensidade de nos preocupar com o nosso próximo, de orar pelo nosso irmão, Paulo chorava até pela vida de Timóteo, clamava ao Senhor pela vida de Timóteo. Se você é uma dessas pessoas que tem feito isso pela vida do teu irmão, é um sinal que você serve a Deus com pureza. Ao invés de julgar e afastar as pessoas de Deus, você aproxima ela de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Isso é servir a Deus com toda a pureza do seu coração. Então seja intenso em buscar, em fazer ou aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las e nem persegui-las. Quando você entender que a vontade de Deus está acima da tua vontade, porque o próprio Jesus morreu na cruz